Fala galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos ao nosso canal Flamengão no YouTube. Canal Flamengão no YouTube e demais plataformas digitais, né? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo lá, tá certo, galera? Só dar uma procuradinha lá e visualizar as nossas postagens lá. Mas aqui no YouTube, por favor, galera, se inscreve no canal aí, dá o like no vídeo, dá aquela moral pra gente, tá certo? Comenta que a gente saber o que você tá pensando sobre o nosso Mengão, tá certo? Compartilha pra geral e tudo mais, toca no sininho pra receber as notificações, beleza? Vamos aqui pro vídeo. O vídeo de agora que eu vim trazer para você falando sobre essa situação, toda essa situação que aconteceu aí nos últimos dias entre Paulo Souza e o goleiro Diego Alves, tá? Então, fazer meio que um compilado de informações aqui, incluindo a situação da reunião que teve, né, lá no Ninho do Urubu, entre os representantes dos jogadores e a diretoria, a parte médica e tal, e também a situação que desencadeou um problema sério aí, né, do Eric Faria, né, aquela situação que ele falou lá no programa de TV da Globo, sobre a situação da pergunta encomendada, né. Então essa é a dinâmica aqui que eu estou tentando trazer para vocês e passar uma ordem na situação. É o seguinte, a primeira informação é o seguinte: o clube, o Flamengo, a diretoria confirma uma coletiva para hoje ainda, né, depois do jogo, do Paulo Souza, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, tá? Eles vão, sempre tem aquela coletiva do técnico depois do jogo. Então, quem vai falar hoje são os três: o Spindel, o Marcos Braz e o Paulo Souza, logo após o jogo, tá certo? O que acontece? Para esclarecer a situação do que está acontecendo no Flamengo, eles vão dar as informações. Esperamos que respondam a todas as perguntas do repórter, tanto na parte do Diego Alves com o técnico, quanto a parte do Eric Faria também, da pergunta, né, que é sobre o Diego Alves e tudo, entendeu? Que dê todas as informações e sobre a reunião, claro, evidente, que teve com os jogadores, beleza? A primeira coisa é o seguinte: o Paulo Souza, ele emitiu em nota oficial sobre a ameaça de processar o Eric Faria após a declaração no programa de TV, no caso da Seleção Sport TV, sobre a pergunta encomendada após o jogo do Flamengo e Universidade Católica, tá certo? O que aconteceu neste caso? Tava lá a coletiva, né, depois da Universidade Católica, Flamengo 3-0, aquela coisa toda. E aí, teve um repórter, se eu não me engano, é o Fred Huber, acho que do GE. Ele perguntou para o Paulo Souza a respeito do Diego Alves, o que estava acontecendo com o Diego Alves, por que ele não entrava no jogo, aquela coisa toda. Pois bem, aí o português lá, né, o Paulo Souza, respondeu que o Diego Alves não vinha treinando e que tinha pedido ao Spindel, falado ao Spindel que estava disponível para o jogo, né, para ir para o jogo, já que o Hugo vem, né, nessas falhas direto aí e tal, falhou contra o Ceará inúmeras vezes aí. E aí ele, né, falou que o Paulo Souza falou que o Diego tinha procurado o Spindel e falado sobre a situação de estar disponível para o jogo. Acontece que logo depois teve esse programa, o Seleção Sport TV, né? Então aí o Eric Faria foi lá e falou que essa pergunta que esse repórter fez para ele tinha sido uma pergunta encomendada pelo Paulo Souza para falar, alguém falar sobre o Diego Alves. Por que encomendada? Porque alguma pessoa poderia, assim, não perguntar, entendeu? A pessoa não perguntar, o repórter chega lá e ninguém pergunta sobre o Diego Alves, então ele não teria como chamar essa informação. Então esse repórter conversou com o Eric Faria e passou para ele essa situação. Então o que acontece? O Eric Faria foi lá no programa e falou bem claro que
que o Paulo Souza tinha encomendado esta pergunta ao repórter, entendeu? Aí deu um quiprocó danado, né? Aí o Paulo Souza falou que ia processar ele e foi nas redes sociais e tal. Pois bem, logo no outro dia, o Eric Faria voltou ao outro programa do Sport TV e meio que pediu desculpas, vamos dizer assim, né? Pediu desculpas a respeito da palavra que ele usou de ser uma pergunta encomendada. Na verdade, tinha sido uma dica que ele teria recebido, né? O repórter teria recebido do Paulo Souza, sim, sobre a pergunta. Não foi uma encomenda. Aí ele pediu desculpa pela palavra, pelo português errado que ele usou, né? E a coisa parece que deu uma arrefecida, tá certo? Esse foi o primeiro problema. Só que isso desencadeou uma onda absurda de comentários e tal, aquela coisa toda. E desencadeou uma reunião no Ninho do Urubu, na quinta-feira, sobre esse aspecto. Qual é o que está acontecendo? E essa reunião ela aconteceu entre os jogadores, a diretoria e a parte médica. Quem seria? O Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Márcio Tanuri, o médico. Me parece que o Landim também estaria envolvido, eu não tenho essa confirmação, mas parece que o Landim também estava. O Paulo Souza, evidentemente, o Diego Alves, foi chamado também o Diego Ribas, o Ilharão, Everton Ribeiro, Davi Luiz e Rodrigo Caio. Todos eles estavam na reunião. E demorou horas essa reunião, demorou bastante tempo. E o assunto era exatamente tentar minimizar essa conversa. Porque, na verdade, essa reunião ela foi solicitada pelo Diego Alves para tentar esclarecer a situação. Porque a situação ficou toda torta, né? O que aconteceu, na verdade? Quem é que está mentindo? O Diego ou o Paulo Souza? Entendeu? Então, por causa dessa pergunta que o Eric Faria do Sport TV, da Rede Globo, comentou ser encomendada, que deu esse quiprocó todo. Então provocou essa reunião. Me parece que o que deu maior motivo dessa história toda, principalmente para os jogadores, não foi só o Diego Alves, não. Os jogadores deram apoio ao Diego Alves. Que o Paulo Souza teria, pelo que ele falou, né, que primeiro precisa treinar. O Diego Alves não está treinando, não vai jogar, aquela coisa toda, né? Então, os jogadores não gostaram do jeito que o Paulo Souza colocou a resposta sobre essa pergunta. Então, parece que teve a reunião, a coisa foi apaziguada, tudo foi resolvido numa terceira situação. Entendeu? Qual seria essa terceira situação? A entrevista coletiva de hoje entre Paulo Souza, Bruno Spindel, Marcos Braz, no final do jogo Flamengo e Goiás. Então tá todo mundo ansioso, esperando essa situação. É mais um problema criado dentro do Flamengo e que é grande, e ao mesmo tempo todas as informações para o bem ou para o mal também é grande e acaba repercutindo de forma negativa dentro do clube. Então a ideia foi essa. O pós-jogo de Flamengo e Universidade Católica. A pergunta, entre aspas, encomendada que o Eric Faria falou no programa Seleção Sport TV. O repórter fez a pergunta ao Paulo respondeu e depois que teve essa situação, o Paulo quis processar o Eric Faria voltou no outro programa, pediu desculpas sobre o português que ele falou, mas a informação que ele tinha é que tinha se dado dica para esta pergunta. A resposta do Paulo Souza sobre o Diego Alves não foi boa para o grupo do Flamengo. E aí o Diego Alves pediu uma reunião com todo mundo. Entendeu? Então foi diretoria, o Tanuri e os jogadores, representantes, para lá conversaram. E hoje a tendência é do Paulo Souza se retratar sobre o que ele falou sobre Diego Alves. E o Spindel e o Braz vão lá dizer
que o Diego Alves não fez isso, ele não pediu para jogar porque ele não tinha condições de jogo, isso não aconteceu, e agora é claro que vai ter aquela situação de mal entendido, que a galera toda espera que vai acontecer, né? E esperamos realmente que tenham respostas. Então foi essa a sequência, eu espero que você tenha entendido o que aconteceu essa semana, para você que não pegou toda a sequência do lance, mas foi isso, galera. Então essa reunião vai acontecer hoje, coletiva no caso, desses 3 representantes do Flamengo aí, técnico e diretoria, para esclarecer todo o assunto referente à reunião que aconteceu na quinta entre os jogadores e a comissão técnica e médica também e a diretoria. Tá certo? Essa é a informação que eu queria passar para vocês. Eu lamento muito que isso aconteça no Flamengo, num momento difícil que o Flamengo está passando, e esperamos que o Flamengo reaja muito bem hoje contra o Goiás, faça um excelente jogo, dê uma visão melhor no Flamengo, que a coisa esfrie, porque mesmo continuando com esse técnico, que eu sinceramente não sou muito fã, mas torço para o Flamengo. Eu quero que o Flamengo ganhe, independente do técnico, nós não torcemos para técnico, torcemos para o Mengão, e é o Mengão que tem que ganhar, tem que crescer e tem que ganhar, jogar sempre para frente, para cima, conquistando as vitórias, é isso que a gente quer. Beleza, galera? Agora, espero que a coisa tenha ficado mais clara para você, tá certo? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, eu vou interrompendo por aqui, pedindo para vocês tocar o sininho lá, recebendo nossas notificações, se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar, comentar, fala aí o que você achou sobre esse assunto, sobre esse vídeo, que foi basicamente para dar uma luz sobre quem não acompanhou esse quiprocó que aconteceu no Ninho do Urubu, tá certo? Valeu, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo e vamos para a próxima.